O tratamento da deficiência de ferro, ele traz algumas particularidades. O primeiro ponto para saber é que é um tratamento sempre longo. Na faculdade a gente aprende que se trata uma deficiência de ferro em 2 a 3 meses. Isso não é suficiente para reverter todo o processo. Quando você começa a oferecer o ferro, e o tratamento é sempre com suplemento e não com alimento, quando você começa a oferecer o suplemento, esse ferro vai chegando no corpo e a primeira coisa que aumenta é a hemoglobina. Então o hemograma vai se normalizando, e que geralmente com 2 a 3 meses, de fato, o hemograma já está ótimo. Mas o estoque de ferro é muito demorado. Então a pessoa às vezes toma o ferro por 2 a 3 meses, volta à condição anterior depois de alguns meses novamente. Então se a gente quer aumentar a hemoglobina e depois aumentar o estoque de ferro, ou seja, levar a ferritina para níveis ótimos, esse tratamento pode durar às vezes mais de 1 ano ou às vezes até mais de 2 anos, dependendo da intensidade de perda de sangue que a pessoa tenha a cada mês, como pela menstruação. Então, o ferro sempre se trata com suplemento. O tratamento alimentar, ele vai ser de muito pouca eficácia e tende a ser um pouco melhor quando a pessoa não tem nenhuma perda de sangue. Agora, para a pessoa que tem perdas de sangue, sempre o suplemento é o fator que vai determinar um sucesso nessa terapia. E o que é interessante é que muitas mulheres, principalmente quando se tornam gestantes, elas começam a se preocupar muito pelo fato de ser vegetarianas, porque fica aquele terrorismo que vai faltar um monte de coisa na gestação e que vai faltar ferro também. Então o primeiro fato a lembrar é que os estoques de ferro vão cair na gestação comendo ou não comendo carne, isso é fato. Agora, o tratamento para isso vai ser igual em quem come carne e quem não come carne, que é pelo uso do suplemento. E aí vale a pena a gente conversar um pouco dessas quantidades, porque veja o que acontece. Se você vai numa farmácia comum e compra um suplemento de ferro, a maioria deles contém o equivalente a 100 mg de ferro. Só para a gente ter uma ideia, 100 gramas de carne não vai ter nem 2 mg de ferro. Para chegar em 100 mg de ferro, a pessoa precisaria comer pelo menos 2 kg de fígado, quase 5 kg de filé mignon para poder chegar nessa quantidade. Portanto, é um erro achar que a gente consegue corrigir qualquer deficiência de ferro com a introdução da carne. A carne é totalmente dispensável para a correção de anemia, ela não resolve o problema, porque o que resolve é o suplemento mesmo. Então, quem é vegetariano e quem não é vegetariano, se tiver deficiência de ferro e for fazer um tratamento com suplementação, é isso que vai resolver, é o suplemento e não o alimento.